Bom, olá pessoal, continuando a nossa disciplina, na aula anterior a gente viu a parte de condicionantes do clima, na escala temporal e espacial. Então, na escala temporal a gente tem a escala diária e a escala anual influenciando a entrada de energia no sistema. A gente viu os três níveis espaciais, macro, topo e microclima, macro, topo e microescala, né, em relação às condicionantes do clima. Então, latitude, altitude, continentalidade, oceanidade, entre outros itens. E hoje a gente vai entrar na parte de definições e causas de variabilidade, anomalia, tendência e mudança climática. Então, a gente vai definir bem esses conceitos, a gente não ter problema no entendimento do que é variabilidade, o que é mudança climática, o que não é, certo? Para a gente entender bem qual que é a definição desses conceitos dentro da meteorologia. Então, para a gente começar, variabilidade, ela se refere às flutuações em torno da média. Então, a gente definiu o clima na última aula. Então, essa média, ela vem lá da condição climática de 30 anos, pelo menos, de longo período, nossa normal climatológica, causada pela combinação dos diversos fatores que condicionam o clima de um dado local. Então, a gente pode ver aqui, a gente tem dados de 78 até 2017, para a estação meteorológica da Escola de Agronomia, mostrando qual que é a média que a gente teve nesse período. Então, 1.500 milímetros de chuva por ano, então 1.500 litros de água por metro quadrado por ano, cai aqui na estação da Escola de Agronomia, foi registrado esse valor. E aqui eu tenho uma variabilidade ao longo dos anos. Então, eu tenho um período que aumenta, diminui, sempre em torno dessa variabilidade que existe dentro dessa série histórica. Então, isso aqui é uma variação da chuva anual em Goiânia em função das condições climáticas dessa região. Então, isso aqui é natural. Então, é natural a gente ter anos com menos chuva. Por exemplo, esse ano aqui a gente teve 1.100 milímetros de chuva, enquanto que nesse outro aqui, no ano seguinte, a gente já teve aqui 1.800 milímetros de chuva, um ano de diferença apenas. Então, essa variabilidade é natural. Então, isso a gente define como variabilidade climática. Então, eu não posso dizer que um ano mais chuvoso e outro menos chuvoso é originário de mudança climática, porque existe uma variação natural, a variabilidade, essa flutuação em torno da média. Bom, mas o que é mudança climática? Então, vamos definir aqui o termo mudança climática. É a alteração global, então veja que não é mais de um ponto específico, é a nível global, das condições climáticas médias. Então veja, essa média vem da normal climatológica obtida a partir de pelo menos 30 anos de dados climáticos. Então não é um ano só que a gente observa para ver se existe ou não mudança climática, é a média climática desse local. Então alterações globais de mudança de condições climáticas médias, incluindo não somente modificações atmosféricas, no caso temperatura, chuva, lá os elementos climáticos da primeira aula, mas também modificações nos outros componentes do sistema climático. Então a gente vai estudar lá um item específico sobre sistema climático, mas aqui a gente tem os principais componentes: hidrosfera, né? a superfície líquida de água na Terra, a criosfera, que é a questão de superfície com gelo, litosfera, biosfera e atmosfera. Então, além de a gente observar uma alteração na condição climática, eu também observo mudanças nesses ambientes. Então, eu tenho um tempo maior de análise, eu tenho uma resposta que às vezes pode ser mais lenta, mas ela ocorre nesses biomas, nesses componentes do sistema climático. Então, com base nessa informação, eu defino o que é ou não mudança climática. Se a gente fazer uma análise aqui para a estação meteorológica de Goiânia, da Escola de Agronomia, a gente pode observar que de 78 a 2017 a gente teve um aumento de 2,19 graus Celsius na temperatura média anual que é registrada aqui na estação. Então tem esse aumento aqui que ocorreu em 40 anos. Só essa informação aqui, ela não é suficiente para mim falar de mudança climática. Então, além de observar esse aumento de temperatura aqui em Goiânia, eu tenho que observar esse aumento de temperatura no globo inteiro
ver qual que é a tendência e esperar um tempo de resposta para a alteração aqui do sistema climático, ver alguma alteração nesse sistema climático. Então a gente discutiu na última aula, a gente falou de aumento de CO2, existe um processo físico de retenção de energia que vai aquecer o ambiente, vai aumentar a temperatura e a partir desse aumento de temperatura tem uma mudança nesses componentes. Então, por exemplo, derretimento de geleiras. Então a gente tem todas as etapas do processo de definição de mudança climática estão sendo observadas e não está apenas exclusivamente num valor de aumento de temperatura, mas todo um processo, desde processos físicos básicos até a observação de mudança aqui nos componentes do sistema climático, certo? Então a gente tem essas duas condições, variabilidade natural daquele local e mudança climática que envolve nível global com os componentes aqui do sistema climático. A gente também tem um outro conceito que é a tendência climática. Ela refere-se a um período contínuo, com mais de 5 anos, com aumento ou diminuição do elemento climático compatível com a variabilidade que a gente tem naquela região. Então aqui a gente tem a nossa série histórica, variabilidade aqui dentro dessa variação natural, que a gente está observando aqui, a nossa variabilidade, e dentro dessa série histórica eu tenho aqui um período em que houve aumento da chuva, então eu tive aqui 5 anos que houve uma tendência positiva de aumento de chuva, e aqui eu tive um período aqui de 6 anos em que eu tive uma tendência, reduziu, aumentou um ano, mas depois ele reduziu novamente, houve uma redução da quantidade de chuva. Aqui a gente também tem um período menor, mas 3 anos de redução da quantidade de chuva. Então, a tendência é essa redução ou aumento do elemento climático em pelo menos 5 anos, dentro da variabilidade natural daquele ambiente, que é o que a gente está observando entre essas duas linhas aqui, certo? Então, essa é a tendência. Uma outra definição é anomalia climáticas, que são eventos meteorológicos e climatológicos com um desvio muito grande em relação à média e com uma frequência de ocorrência baixa. Então a gente tem, por exemplo, esse ponto aqui, a gente pode observar que essa região está um pouco fora do que aconteceu aqui dentro da variabilidade natural que a gente tem no local, certo? Então esse item aqui, ele é um processo natural, ele não está ligado à mudança climática. Porque olha aqui na nossa série histórica, a gente não teve mais nem um dia, nem mais um ano observando esse nível de precipitação. Foi um ano em específico que a gente teve esse nível de precipitação ocorrendo nesse local, certo? Então a gente teve esse valor aqui, um valor de anomalia climática, que provavelmente deve ter levado a volumes elevados de chuva na região. Então a gente tem esse ponto aqui definido como uma anomalia positiva. Então, se ele tivesse uma ocorrência mais frequente, não seria uma anomalia, mas como ele teve só uma ocorrência aqui dentro de 40 anos, é classificado como uma anomalia. Que a gente também tem algumas anomalias negativas, esse ponto em específico, ele se encontra próximo desses outros pontos aqui, então ele é caracterizado como anomalia porque ele está fora do desvio padrão aqui da nossa série histórica, mas é um desvio muito pequeno, então ele é classificado, mas é uma condição quase que de ocorrência frequente. O que vai acontecer com mudança climática? Bom, esses eventos aqui de anomalia, eles vão ter uma frequência maior. Então a gente observou uma anomalia positiva aqui e uma anomalia negativa aqui dentro de 40 anos nessa série histórica que a gente observou em Goiânia. A gente vai observar em 40 anos um aumento da ocorrência de frequência. Então eu tive um evento de chuva extrema, vai ocorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes dentro desse mesmo período que a gente analisou. Então o que vai acontecer? A gente vai ter uma frequência maior de alagamentos e de secas, dado esse aumento dos extremos que a gente tem dentro da série histórica e com as condições climáticas que a gente vai estar observando, certo? Então dentro disso a gente tem essas definições de conceitos para entender quando que eu posso falar que é variabilidade climática, quando que eu posso falar que é mudança climática,
quando eu posso falar que é uma tendência e quando que eu posso falar que é uma anomalia. Então, um ano seco, ele não significa mudança climática, certo? Tem que fazer uma análise histórica, dentro da minha série histórica. Bom, esse ano foi um ano seco? Foi. É mudança climática? Eu não posso falar que é mudança climática, porque ele está dentro da variabilidade natural daquele ambiente, certo? Bom, mas se começar a repetir isso aqui, que a gente tem aqui uma vez cada 10 anos, e começar a ocorrer a cada 5 anos, bom, aí já é um cenário em que está ocorrendo aumento dessa anomalia negativa, então pode estar associado com mudança climática a nível global, certo? Então a gente tem que entender bem isso, porque a gente pode estar usando os conceitos de forma errada e levando a conclusões erradas quando a gente vai fazer alguma análise envolvendo a parte climática, certo? Bom, mas a pergunta principal é: da onde que vem essa variabilidade natural em um ambiente? A gente falou um pouquinho na última aula sobre os fatores e os fatores influenciantes do clima nos diferentes locais, criando essas diferentes condições. Bom, aqui a gente traz 4 itens que podem estar associados e podem levar a essa causa de variabilidade e de mudança climática, certo? Então a gente tem aqui primeiro um fator externo à Terra, que é a periodicidade astronômica. Então o Sol está fornecendo energia para a Terra, então existe uma variação dessa condição que pode causar variabilidade e mudança climática. Eu tenho fatores internos: atividade vulcânica, gases de efeito estufa e interação entre os componentes climáticos. A gente viu aqui a zona de convergência intertropical na última aula. A gente vai entrar hoje especificamente no El Niño. Então tem aqui fator externo e interno, e eu tenho os fatores naturais. Esse fator, periodicidade astronômica natural, atividade vulcânica natural, gases de efeito estufa, ele é um processo natural. Se ele não existisse, a gente não teria vida na Terra. A temperatura da Terra seria menor, seria menos 18 graus Celsius. Então a gente não conseguiria ver aqui de forma mais efetiva, que nem a gente faz hoje. Então ele é um processo natural, mas veja que essa linha está tracejada. O que ela está indicando? É um processo natural, mas tem uma ação antropogênica ocorrendo nessa região. E a interação entre os componentes climáticos também é uma ação natural, mas o que está acontecendo? Com a nossa ação, principalmente aqui sobre os gases de efeito estufa, a gente está alterando esse equilíbrio que existia aqui nos componentes do sistema climático, certo? Então a gente está vendo essa mudança nas condições climáticas associada a essas condições. Bom, primeiro, vamos ver o que acontece com a periodicidade astronômica. Então, quando a gente fala que o aumento da temperatura da Terra está associado a maior quantidade de energia que o Sol está emitindo, a Terra está mais próxima do Sol ou não está. Então, inúmeros fatores são atribuídos à questão do Sol em fornecer energia para a Terra. Bom, então a gente tem uma condição aqui externa, natural, que afeta a condição climática na Terra. E aqui a gente tem 3 pontos que podem ser destacados como periodicidade astronômica. A primeira delas é, no movimento de translação, a Terra faz essa volta em torno do Sol, mas ela não é exatamente igual sempre. Então tem momentos que há uma mudança da distância aqui, dependendo da estação do ano. Então a gente pode estar mais próximo, pode estar mais distante, dependendo do movimento de translação aqui que o Sol está fazendo em torno do Sol. Bom, o que acontece? Essa variação, que está passando aqui ou aqui, ela vai influenciar a precisão dos equinócios, então início do outono e da primavera. E essa variação ela ocorre a cada 22 e 26 mil anos. Então veja que se a Terra está aqui hoje, daqui 22 a 26 mil anos, ela vai estar nesse outro ponto aqui. Então olha o tempo que a gente tem aqui, períodos de 22 a 26 mil anos. Então a Terra, para fazer o movimento de translação em torno aqui do Sol, demora 1 ano. Mas essa variação aqui de estar mudando a trajetória é de 22 a 26 mil anos. Então é um período muito longo para a gente observar alguma alteração na condição climática que a gente está observando atualmente.
Outro ponto é o eixo de inclinação da Terra, essa linha aqui, ela é de 23 graus e 27 minutos. Mas a cada 41 mil anos, a gente tem uma variação de 21,5 a 24,5. E na última aula a gente viu que as estações do ano ocorrem por causa da inclinação que o raio solar está incidindo aqui na superfície da Terra. Se ela recebe mais no hemisfério sul ou mais no hemisfério norte, dependendo aqui do movimento que ela está fazendo em torno do Sol, certo? Então a gente tem essa variação da inclinação, de 21 a 24,5. Hoje a gente se encontra aqui em torno de 23, 27 minutos. Então essa variação ocorre a cada 41 mil anos. Então a gente tem muito tempo para mudar a quantidade de energia que cada região da Terra está recebendo. E um outro fator é o ciclo de emissão de radiação solar. Então a gente teve uma variação de 0,3% entre o mínimo que foi observado aqui em 1670, 1700 para o período atual. Então olha essa variação aqui, ó, muito pequena. Então o que a gente está querendo destacar aqui existe uma periodicidade astronômica relacionada ao Sol, mas o tempo de mudança ele é muito longo e a variação de energia que o Sol está emitindo é muito pequena para a gente identificar toda essa alteração que está ocorrendo na temperatura da Terra num curto período de tempo, certo? Então essa não seria uma das causas. Outro fator, então a gente tem aqui fator do Sol externo. Outro fator interno que a gente tem é a atividade vulcânica. É um fator interno. Então a atividade vulcânica ela acaba emitindo uma névoa de aerosol para a atmosfera. Então a gente tem grandes massas aqui de fumaça sendo emitida para a atmosfera. O aerosol ele aumenta o albedo do planeta. Então o que é o albedo? A radiação vem, a gente tem a radiação solar entrando na atmosfera. Ao fazer essa entrada, encontrando uma nuvem essa radiação que ia chegar aqui na superfície e aquecer o ambiente, ela é refletida para a atmosfera novamente. Então o albedo nada mais é do que a capacidade que o planeta tem em refletir a energia do Sol. Então essa névoa de aerosol ela consegue fazer isso. Então quando a gente tem erupções muito grandes, há uma redução da temperatura do planeta nos próximos anos, certo? Então essa emissão dessa névoa teria o efeito contrário da mudança climática. E a gente vai falar um pouquinho sobre El Niño hoje também, e aí a ocorrência de vulcões nos oceanos acaba aumentando a temperatura dessas regiões onde os vulcões estão inseridos. E uma das causas possíveis para a ocorrência de El Niño é a atividade vulcânica na costa da América do Sul, que pode aumentar a temperatura do oceano. Mas também ela não ocorre em níveis tão expressivos para observar esse aumento de temperatura que a gente está registrando atualmente a nível global, certo? Mas é um dos pontos. O outro item relacionado à condição interna são os gases de efeito estufa. Bom, e a gente vai entender como que a gente acaba alterando. A gente falou muito de CO2, de efeito estufa, de retenção de calor, de onda longa. A gente vai ver como é que isso acontece. Então aqui a gente tem a atmosfera. Essa camada mais escura representa os gases de efeito estufa. Então a energia solar vem, consegue passar por toda essa camada da atmosfera composta por gases e chega na superfície. Chegando na superfície, parte dessa energia vai interagir com a superfície, vai mudar a característica dela, a gente vai falar sobre os comprimentos de onda. Interagir com a superfície, o albedo do planeta, então vai incidir aqui na superfície, o albedo do planeta vai refletir de novo essa energia para o espaço. Só que como ela mudou de característica, eu tinha uma onda curta, de alta intensidade de energia vindo do Sol. No momento que ela interagiu aqui com a superfície, ela mudou a característica dessa energia e passou a ser chamada de onda longa, que tem uma intensidade menor de energia no momento que a Terra reflete ela aqui. Refletindo nesse momento,
Quando ela tem uma alta intensidade de energia vindo do Sol para a superfície da Terra, os gases de efeito estufa não interferem nelas. Essa energia consegue passar sem problemas por esses gases de efeito estufa. Quando ela muda a característica, diminui a intensidade dessa energia, depois que interage com a superfície, quando o planeta manda de volta essa energia para o espaço, os gases de efeito estufa conseguem interceptar parte dessa energia. Então aqui eles não conseguem, porque a energia não é refletida, mas aqui quando muda a característica, os gases de efeito estufa conseguem refletir parte dessa energia. Só que aqui uma fração é refletida novamente para o planeta, aqui na superfície, criando aqui o que a gente chama de efeito estufa natural. Então parte eu perco, parte fica retido aqui na superfície. Esse processo natural faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Tá? E agora a gente vai entender o que está ocorrendo para os gases de efeito estufa reter parte dessa energia aqui. Bom, então, efeito estufa é um processo natural que elevou a temperatura da Terra a 15 graus Celsius, mantendo esse equilíbrio. Quando o Sol emite a energia, Sol emitindo energia aqui para a Terra, essa energia ela vem na forma de onda curta. Então ela vem como uma onda de rádio, certo? Quanto menor a distância entre esses picos máximos de energia, mais curta é a onda que está vindo do Sol. Então ela está vindo aqui do Sol, como ela tem uma alta intensidade de energia, o pico dessa energia ocorre com uma frequência maior, então ela é mais forte. Por isso, quando a gente vai ao Sol, a gente tem que usar protetor solar, porque a energia ultravioleta tem uma alta intensidade e a distância entre os picos aqui é bem menor. Então tem um comprimento de onda menor e aí é capaz de causar alterações a nível celular, levando à formação de câncer de pele. Então o Sol aqui tem uma intensidade de energia muito grande. Por outro lado, a Terra, então o Sol aqui é mais de 6.000 graus Celsius, emitindo essa onda curta com uma alta intensidade de energia. Por outro lado, a Terra está aqui com uma temperatura de 15 graus Celsius. Então ela recebe essa energia do Sol, aquece e ela perde energia também. Então todo o corpo acima de 0 graus absoluto, ela está emitindo energia. Então a gente está emitindo energia. Então a Terra aqui a 15 graus Celsius está emitindo energia. Só que em comparação com o Sol, a ocorrência desses picos máximos de emissão de energia, ela ocorre com uma frequência menor. Então o comprimento de onda desse ponto até esse, ela é maior. Então eu vou ter um máximo de energia demorando mais tempo para chegar no ponto de interceptação. Enquanto que para o Sol isso ocorre de forma mais intensa, de forma mais rápida. Então, se a gente fizer uma análise aqui, o Sol está emitindo energia que fica nessa faixa aqui, ó, de 100 até em torno de 3.000 nanômetros. É o comprimento que eu estou medindo aqui entre os picos de energia. Então, eu tenho aqui de 100 até em torno de 3.000 nanômetros. Já a Terra está emitindo energia aqui em torno dessa faixa aqui, ó, de 3.000 até 20.000 nanômetros, com maior emissão aqui em 10.000 nanômetros. Então, o efeito estufa é condicionado pela absorção de radiação emitida pela superfície da Terra, que está destacado aqui com esses quadradinhos. Então, se eu tenho aqui, vamos considerar aqui até 1.000 nanômetros a energia vindo do Sol, olha que o metano não intercepta nem 1% dessa radiação ultravioleta visível e infravermelho aqui que a gente está recebendo do Sol. Não tem interceptação nenhuma. O óxido nitroso também não absorve. Olha o oxigênio e o ozônio. A gente falou da última aula na camada de ozônio lá em torno de 50 km de altitude. O que ela faz? Toda essa radiação ultravioleta, com um pequeno comprimento de onda aqui menor que 300 nanômetros, uma alta intensidade de energia, é o ozônio lá a 50 km está interceptando. Então, se não existisse a camada de ozônio, a gente estaria recebendo toda essa energia aqui na forma de ultravioleta. Então, o risco de câncer de pele aumentaria muito. Olha o CO2, também não absorve nada que vem do Sol. A água absorve um pouquinho aqui nesse ponto, em torno de 1.000 nanômetros.
dessa energia. E aqui a gente tem a composição de todos os gases, o que a atmosfera está fazendo. Então o ozônio absorve essa parte do ultravioleta. Aqui a gente tem uma fração que não é absorvida. Se a gente vir aqui, ó, essa fração de 400 a 700 nanômetros é a fração do visível, que é as cores que a gente está conseguindo enxergar. Então as plantas usam essa faixa que a atmosfera não intercepta para fazer fotossíntese e é o mesmo comprimento de onda que a gente consegue enxergar. Então a gente só vê a cor porque a radiação vem, incide sobre o material e o material reflete aquela cor absorvendo as outras dentro dessa faixa aqui. Então isso aqui, ó, é o que vem do Sol e o que a atmosfera acaba absorvendo dentro da composição que ela tem por esses gases. Então isso aqui é a radiação que vem do Sol. Por outro lado, quando essa radiação atinge a superfície, ela vai ser refletida não mais na forma de onda curta, que é essa classificação que vem do Sol, mas sim na forma de onda longa, que é o que a Terra está emitindo, esse comprimento maior. Então veja que o Sol está emitindo uma alta intensidade de energia, comprimento de onda pequeno, porque os picos ocorrem com maior frequência, e a Terra está emitindo energia uma menor intensidade, comprimento de onda maior, porque ela usou essa energia e transformou essa energia quando ela interceptou do Sol. Aí eu começo a analisar aqui, metano, ele absorve quase 100% desse comprimento de onda que ocorre. Então a Terra emitiu energia, o metano na atmosfera vai interceptar nessas faixas e mandar de volta para a superfície. Mesma coisa o óxido nitroso. O oxigênio e o ozônio interceptam um pouco aqui. Olha o CO2, a gente tem picos maiores ocorrendo aqui nessa faixa, que também aqui acima de 10.000 também. Então o CO2 está interceptando isso. E a água também é um gás causador do efeito estufa. Então veja que ela intercepta várias frações aqui desse comprimento de onda. Então através dessa composição eu consigo ter essa interceptação de onda longa. Então vai repetir esse processo aqui. Vem a onda curta do Sol, dentro dessa faixa aqui, eu tenho toda essa fração chegando na superfície, porque os gases não interceptam, então chegou essa quantidade aqui. Agora, interagiu com a superfície, não vai mais emitir nesse comprimento de onda, a Terra vai refletir essa energia ou emitir ela nesse comprimento de onda longo. E aí esses gases vão atuar na interceptação e eu vou ter essa fração aqui, o efeito estufa natural, que vai estar interceptando essa energia. Então o que a gente está fazendo? Vapor de água a gente não está alterando a atmosfera, a gente está aumentando a concentração de dióxido de carbono, óxido nitroso e de metano. Então essas faixas que são de energia que é interceptada, a gente está aumentando mais ainda, retendo mais energia no sistema. Outra coisa que a gente está fazendo, destruindo camada de ozônio. Então a gente vai receber mais energia ultravioleta, com uma alta intensidade, com um grande potencial de causar câncer de pele. Então é outro fator que está observando também. Bom, então isso aqui é o que a gente tem atualmente dentro da atmosfera e qual tipo de energia é refletido ou interceptado por esses gases. Mas se a gente tirasse esses gases da atmosfera, metano, óxido nitroso, ozônio, CO2 e água, bom, a gente estaria interceptando só esse que vem do Sol e a gente não estaria retendo nenhuma energia. É o que acontece aqui. A gente fez uma simulação e tirou a camada o efeito estufa que a gente tinha pelos gases. Então, energia entrou e energia foi refletida. Sem o efeito estufa natural, a temperatura da Terra seria de menos 18 graus Celsius. Então eu preciso desse efeito aqui para reter energia no meu sistema e a Terra não resfriar tão intensamente dessa forma. E o que a gente está fazendo? A gente já viu esse gráfico, está aumentando o nível de CO2 na atmosfera. Então a gente está aumentando a capacidade da Terra em reter energia que ia ser perdida para o espaço. Então aqui um exemplo também, CO2 aumentando ao longo do tempo,
eu tenho o metano e o óxido nitroso também como gases importantes. Por que o metano e o óxido nitroso são importantes? Porque eles têm uma capacidade de causar retenção de energia muito maior que o CO2. Então eu tenho aqui para cada molécula de CO2, a quantidade que uma molécula de CO2 retém de energia, se eu comparar ela com o metano, eu preciso 23 moléculas de CO2 para reter a mesma quantidade de energia que o metano está retendo. E quando eu vou para o óxido nitroso, eu preciso de 296 moléculas de CO2 para reter a mesma quantidade que uma molécula de óxido nitroso está retendo dessa onda longa que ia ser perdido para a atmosfera, certo? Então o potencial desses dois gases é muito maior do que CO2. Claro que o CO2 a gente tem uma concentração muito maior na atmosfera do que esses outros dois, mas eles têm um potencial muito grande. Então esses são os três principais gases causadores de efeito estufa. E aqui a gente faz uma análise. Eu tenho aqui uma entrada de energia, tenho uma saída de energia que estava numa condição de equilíbrio. A gente incluiu aqui o efeito antrópico no aumento da concentração de CO2, CH4 e óxido nitroso na atmosfera. A gente aumentou a retenção de energia. A gente viu com os dados da primeira aula que a gente já está aqui numa condição de 15 graus de temperatura média da superfície da Terra. A gente já está tendo um aumento com a concentração atual de 0,8 graus Celsius. E aí a gente teve, em 2015, a COP21 em Paris, em que o objetivo era manter esse aumento na concentração de CO2 na atmosfera, para manter esse aumento de temperatura da Terra aqui, já passou de 0,8, e no máximo 2 graus Celsius. Por que manter nesse limite de 2 graus Celsius? Acontece que os pesquisadores previam que se a gente ultrapassar esse limite de aumento, sair aqui de 15 mais 2 e para 17 graus de temperatura média da Terra, o sistema climático entraria em colapso. Então, todo o equilíbrio existente no sistema climático ele não existiria mais. Então, a Terra passaria por um processo de reequilíbrio que poderia levar muito tempo, causando muitos desastres, muitos efeitos que a gente não tinha observado até hoje, certo? Então a gente tem que trabalhar muito para conseguir manter abaixo desse nível, certo? Então essa é a proposta que foi levantada nessa reunião sobre o clima. Bom, finalizada aqui a parte de gases de efeito estufa, que levam à variabilidade e à mudança climática, a gente pode entrar aqui na interação entre os componentes do sistema climático. Então eu tenho a Terra aqui, e eu tenho essa interação, eu tenho a hidrosfera, oceanos, lagos interagindo com a atmosfera, eu tenho a atmosfera interagindo com a biosfera, então as plantas tiram o CO2 da atmosfera, fixam no solo, eu tenho toda essa análise que acaba interagindo, eu tenho o oceano removendo o CO2 da atmosfera também, eu tenho o oceano fornecendo água para a atmosfera, eu tenho aqui a interação entre o oceano que se forma gelo na superfície dele ou derrete, aumenta o nível do oceano pelo derretimento das geleiras. Então, eu tenho toda essa interação aqui ocorrendo que cria o nosso sistema climático aqui na Terra. Bom, mas aí ao longo do tempo, principalmente com o avanço do satélite, a gente conseguiu entender que esse sistema climático, toda a condição climática da Terra está associada com N fatores que acontecem no globo. Então, o clima de uma região ela é o resultado final de uma série de eventos dentro da escala de tempo e espaço, que a gente viu na aula anterior, que vai levar a uma condição determinada de clima numa região, tanto levando em consideração fatores locais como fatores remotos. Então, a gente vai ver hoje um exemplo aqui do fenômeno El Niño, e aqui a gente também tem o Oceano Atlântico, que condições que acontecem nesses dois oceanos fazem uma relação aqui, o acoplamento oceano-atmosfera, e leva a condição climática a ser diferente em diferentes regiões do globo, certo? Dentro disso, esse entendimento de que a temperatura lá do Pacífico vai influenciar o clima no Brasil
começou a ser entendido com o avanço do uso de imagem de satélite para coletar esses dados globais de clima. Então aqui a gente tem, por exemplo, temperatura dos oceanos dentro do globo. Aqui eu consigo medir isso. A partir dessas informações começou a se observar que havia alteração das condições climáticas em outras regiões do globo, certo? E aí o principal, a gente vai analisar agora, que é o El Niño, em relação com a temperatura aqui do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico ele ocupa boa parte da Terra, então o que acontece nele acaba levando à mudança do sistema climático. E essa mudança pode estar dentro da variabilidade natural daquele ambiente ou intensificada quando associado com o nível de mudança climática que a gente está avaliando. Então, El Niño, oscilação sul, a sigla dele é o ENOS, ele é um fenômeno de grande escala que ocorre lá no Oceano Pacífico tropical, originado da combinação de dois mecanismos que demonstram o vínculo entre o oceano e a atmosfera. O primeiro deles é a temperatura dessa região aqui, ó. A gente chama de Nino 3.4. Então, dependendo da temperatura desse quadrante aqui do Oceano Pacífico, eu vou ter um efeito no sistema climático. E o segundo item é a oscilação sul, que é a diferença de pressão entre o que está acontecendo aqui no Tahiti com o que está acontecendo em Darwin. Então, a medida de pressão aqui, então regiões de alta e baixa pressão, vai influenciar o deslocamento das massas de ar nessa região, associada à temperatura. Então, tem essa oscilação sul, que é a diferença de pressão entre esses dois pontos, certo? Então, a gente mede temperatura aqui, mede pressão nesses pontos e consegue identificar. Então, aqui um exemplo de medida de temperatura, que a gente tem uma escala que mostra a anomalia. Então, eles fazem a média de um longo período e avalia se essa região aqui do Pacífico está acima ou abaixo da média. E aí avalia essa variação de temperatura nessa região para identificar qual que é a tendência. Aqui lá em dezembro de 93 a gente tinha uma condição denominada de normal, então estava dentro da média, a gente tinha uma variação muito pequena aqui em torno da média, e falou assim, ó, a temperatura do Pacífico está dentro da condição normal. Na sequência a gente tem uma condição aqui para dezembro de 98, em que a gente tinha uma condição denominada de laninha. Então essa região aqui, a gente pode ver que ela estava mais fria do que a normal, dentro dessa região, mostrando aqui que a gente tinha regiões com até menos 4 graus Celsius em relação à média histórica dessa região aqui que é medida constantemente. E aqui uma outra condição, o El Niño, em que mostra que a gente tinha um desvio positivo, então temperatura nessa região aqui acima da média. Então o El Niño refere-se a essa diferença de temperatura que eu tenho aqui em relação à média histórica. Já a oscilação sul, essa diferença de pressão que eu tenho entre a região leste e oeste do Oceano Pacífico, indicado por aqueles dois pontos, né? Tahiti e Darwin. Então ele mostra aqui que eu tenho momentos de pressão de anomalia negativa e de anomalia positiva. E a partir do tempo que eu tenho essa anomalia e a intensidade dessa anomalia, tanto de pressão como de temperatura, eu consigo definir se existe uma condição de El Niño, denominada de fase quente, Laninha, fase fria, e neutro, que é a condição normal daquela região, certo? Então, quando eu tenho a condição neutra, eu tenho aqui a temperatura dessa região na costa da Austrália tem em torno de 28 graus Celsius, enquanto que aqui no Equador, Peru e Chile em torno de 22 graus Celsius. Bom, nessa etapa o que acontece? Eu tenho ventos seguindo a linha do Equador aqui em superfície da América do Sul, sentido Austrália. Então aqui está mais frio, alta pressão. Eles deslocam nesse sentido aqui, seguindo aqui para a Austrália. Então esses ventos chegam lá, na Austrália tem essa temperatura normal dentro da região, dentro da condição histórica. Com o deslocamento da água em superfície desse ponto da América do Sul para a Austrália, a água fria ela vem aqui, tem essa região de transição chamada de termoclina, entre água quente e água fria em profundidade. Como eu estou deslocando a água dessa região para a Austrália, há um floramento dessa termoclina, essa região de transição, aqui na América do Sul, certo? Então a gente fica com uma água mais fria nessa região aqui.
E aí aqui eu tenho a formação da célula de Walker, que nada mais é do que o vento vai aqui na linha do Equador em sentido Austrália, chega aqui, sobe, subiu em altitude, está mais fria, forma nuvem e chove aqui nessa região da Austrália. Essa célula volta e desce seca aqui nessa região na costa da América do Sul. Então essa é a condição neutra, mais fria nessa região, mais quente, com essa célula de Walker formando esse padrão. Já quando eu vou para um ano de El Niño, eu tenho um aquecimento anômalo dessas águas do Pacífico Leste, então essa região se aquece mais. Então a gente tem anomalia de temperatura positiva e a diferença de pressão ela acaba sendo negativa entre esse ponto aqui e Darwin na Austrália. Então tem essa condição mais quente ocorrendo aqui nessa região. Os ventos alísios que iam aqui da América do Sul para a Austrália, próxima à linha do Equador, enfraquecem, porque eu diminuo a pressão nessa região aqui, então diminui a diferença de pressão entre os dois pontos, dado ao aquecimento maior da temperatura do oceano nessa região. Então o que acontece? Eu reduzo a intensidade de ventos nesse sentido, a termoclina, como vai menos água dessa região para essa, ela acaba ficando mais profunda, certo? Então tem uma distribuição mais homogênea da temperatura da água aqui na superfície. E a célula de Walker ganha um outro formato. Em vez de ela seguir da América do Sul, subir na Austrália e causar chuva nessa região, ela acaba vindo e se formando aqui no meio do Oceano Pacífico, formando duas células ao invés de uma, concentrando a chuva nessa região. Então o vento vem, absorve a água, sobe, resfria, chove e desce seco nessas duas regiões mais extremas que a gente tem na sequência. Bom, o que essa fase El Niño, fase quente, leva às condições climáticas do globo? Então aqui a gente está mostrando os principais efeitos observados. Então, lembra que a célula de Walker se forma no meio do oceano? Então ele aumenta a quantidade de chuva, deixa essas regiões mais secas, essa aqui seca e fria. Como a célula de Walker vem e desce aqui na América do Sul, então eu tenho uma região mais seca e mais quente aqui, afetando o Brasil também, mais chuvoso aqui no sul do Brasil e mais quente aqui na região central do Brasil. Isso de junho, julho e agosto. Eu também tenho efeitos em dezembro, janeiro e fevereiro. Então mais seco nessa região aqui, que para de receber aquelas nuvens se formando nessa região. Regiões mais quentes, aqui a gente tem região mais chuvosa, mais seco e quente. No Brasil eu tenho mais chuva no sul do Brasil, mais seco no norte, porque a célula de Walker vem e desce nessa região aqui, seca, e mais quente aqui na região central do Brasil. Então esses são os efeitos que a fase positiva do El Niño causa a nível mundial. Eu também tenho efeitos, também tem a fase fria, que ao invés de estar dentro da normal ou aquecida essa região, ela se torna mais fria que a normal. Então eu tenho os ventos alísios que já ocorriam naturalmente, como esfriou mais essa região, aumentou mais ainda a pressão aqui, aumentando a diferença entre esses dois pontos, os ventos se intensificam nesse sentido, associado a menor temperatura nessa região do Pacífico. Aquela região de águas frias que se afloravam aqui aumentam, se aflora mais ainda a água mais fria dessa região, e eu tenho aqui a formação da célula de Walker mais intensa do que a condição normal, mais similar à condição que ocorre naturalmente. Dado isso, com isso eu tenho os efeitos durante o inverno do globo inteiro. Então eu tenho região mais seca aqui, como eu intensifiquei o deslocamento de ar nesse sentido, aumenta a chuva nessa região. Como eu acelerei o processo de afloramento da água mais fria do oceano nessa região, a região entra em interação, o oceano entra em interação com a atmosfera, aumenta a presença de água fria no oceano, a água mais fria diminui a temperatura nessa região aqui da América do Sul, enquanto que no sul do Brasil que a gente tem uma condição
mais seca, enquanto que aqui na América Central a gente tem uma condição mais fria e chuvosa. Então aqui, de certa forma, tem mais chuva ocorrendo de forma geral nessa região aqui. Isso para o inverno. Para o verão eu tenho essas duas regiões aqui, mais seca e mais fria. Eu tenho mais chuva aqui no norte do Brasil. Eu tenho mais frio aqui nessa região centro-sul do Brasil e muito mais chuva aqui nessa região que já recebe mais chuva naturalmente, enquanto que outras regiões ficam mais frias, e diferentes respostas aqui para a África em relação às condições normais, certo? Então, com isso, a gente viu quais são os fatores que causam variabilidade e mudança climática, fatores internos e externos à Terra, fatores naturais e antropogênicos, entendendo um pouquinho do que os gases de efeito estufa fazem relacionado à mudança climática, tá certo? Qualquer dúvida a gente fica à disposição.